Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, videozinho de Dragon Ball FighterZ mais uma vez aqui no canal, meus amigos. Eu vou contar pra vocês aqui as minhas impressões desse modo, que foi uma das grandes novidades do game. Não simplesmente por ter um modo história em Dragon Ball FighterZ, mas por ter um arco novo, uma história totalmente inédita e não simplesmente refazer todos os arcos como os outros games fizeram aí, contando histórias que a gente já conhece muito bem, né, galera? O modo história de Dragon Ball FighterZ aí, quando foi anunciado, todo mundo ficou surpreso por ser um arco novo e apresentar um personagem novo, que foi a Android 21. E eu mesmo estava bastante curioso para poder experimentar essa nova história aí, de depois de repetir tantas vezes os outros arcos aí nos outros games, que a gente já estava cansado de ver. Isso foi uma coisa muito interessante que eles trouxeram para esse novo jogo. Eu terminei todos os 3 arcos recentemente aí, porque ela é dividida em 3 arcos, eu já vou explicar direitinho como é que isso funciona. E eu tenho que dizer, meus amigos, que eu me decepcionei bastante com a forma como eles construíram esse modo história e algumas decisões que eles tomaram, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Eles poderiam ter feito de forma diferente para poder dar uma riqueza maior para esse enredo e o negócio não ficar tão cansativo. E eu vou falar aqui de 2 pontos que foram os pontos chaves assim para a história ter me decepcionado um pouco, que foi justamente o enredo e a forma como esse modo história é conduzido. Primeiramente, como eu já falei lá no início, nós temos 3 arcos para que possamos jogar esse modo história, né? Que basicamente o primeiro arco aí, ele funciona como se fosse uma espécie de tutorial para quem tá começando o game. Acho que na cabeça da galera da Namco e da Arc System Works, quando eles desenvolveram esse modo história, eles pensaram que todo mundo que fosse iniciar o game, e realmente é o que costuma acontecer mesmo, né? O pessoal vai direto lá no modo história, então eles colocaram os primeiros mapas ali como se fossem tutoriais pra pessoa ir aprendendo como é que o jogo funciona, os movimentos dos personagens, golpes especiais, combos e tudo mais. Então o que eles fizeram? Como é que a história é conduzida durante todos os 3 arcos? A gente tem mapas como se fossem tabuleiros ali, vamos dizer assim, né? E a gente tem movimentos limitados que a gente pode fazer durante esse mapa. E até no início do jogo diz que se a gente acabar com esses movimentos, o jogo acaba. E a cada movimento desses são espaços onde não tem nada e espaços onde vão ter guerreiros pra gente enfrentar, que seriam os clones aí da história, né? Já que daqui a pouco eu falo do enredo. E é basicamente isso que você faz durante todos os 3 arcos, cara. E acabou ficando bastante cansativo e repetitivo, cara, porque assim, no início, ok, você tá ali se habituando com o modo história, enfrentando alguns dos clones lá, que pra quem começou a jogar diretamente no modo arcade, porque eu não comecei a jogar no modo história direto, eu já tinha jogado beta, né, as ranked matches lá, e assim que eu recebi uma cópia do jogo, eu falei, cara, eu vou experimentar o treinamento, né, vou poder ver os outros personagens que eu não tinha jogado ainda, e depois eu vou partir pro modo arcade lá, que eu tô interessado em ver como é que é a dificuldade do computador, o que que tem no modo arcade e tudo mais. Então eu fiquei bastante tempo no modo arcade até eu passar pro modo história. Então, como eu já estava um pouco mais acostumado com o game e as mecânicas dele, tipo, eu achei extremamente fácil, né, o modo história. Todos os 3 arcos, uma luta ou outra ali eu achei um pouco mais chatinha assim, tal, mas em sua maioria, até mesmo a luta final contra o boss, eu achei bem fácil, mas bem fácil mesmo. Então isso pra mim acabou ficando bastante cansativo. Tem algumas coisas, alguns elementos de RPG assim, pouquíssima coisa mesmo que foi incorporada ali, que os seus personagens, à medida que você vai lutando contra os inimigos no modo história, eles vão mudando de níveis, né, vão ficando mais fortes aí. E dependendo da luta que você encara ali também, né, porque são diversos espaços ali no mapa, você pode escolher por lutar contra determinados personagens ali, você pode evitar outros ali, porque é basicamente assim, os mapas, eles têm os personagens ali que você pode lutar se você quiser, e tem a luta final para que você possa avançar na história. Se você quiser evitar todas as lutas ali e andar pelos espacinhos para poder chegar na luta final e fazer só ela e andar no modo história, você pode fazer também tranquilamente, entendeu? Só que cada uma dessas lutas assim, elas te dão um adicional de poder que, tipo, aumenta o seu dano, aumenta a sua defesa, faz a sua barra de ki já começar um pouquinho cheia, faz quando você bater no inimigo, por exemplo, recuperar um pouquinho do seu HP, te dá bônus de Zen, que é a moeda do game, né, para você comprar as paradas lá na loja. Isso no início é até bastante interessante de você explorar, pra você entender, mas cara, depois morre aí. É basicamente isso, entendeu? E acaba ficando repetitivo demais, como eu já falei, porque os mapas não mudam, cara. Eles podem aumentar um pouquinho de tamanho e adicionar mais guerreiros ali pra você enfrentar, se você quiser, mas é só isso. Você anda por todos esses mapas, faz a luta final pra você depois avançar no modo história. Isso é uma coisa que eu já não gostei, porque fica muito cansativo, cara. São 3 arcos e você tem, acho que 9 capítulos em cada um deles aí, e cara, são muitos mapas. E tem alguns deles que quando você termina, mostra uma coisinha assim tão simples pra poder avançar o modo história, saca? Quando você termina a luta final, que a história não avança, cara. Eu posso citar um exemplo aqui do arco da Android 21 mesmo, quando a gente tá jogando com ela. Cara, foram 3
mapas que eu fiz a luta final pra poder avançar na história, e os 3 mapas não aconteceram nada de desenvolvimento da história. Eu falei, caralho, velho, pelo amor de Deus, cara, como assim? Eu passei por 3 mapas, tive que enfrentar aqueles guerreiros ali que levam um tempinho, entendeu? Pra você andar, aí tem o load, aí tem que enfrentar os 3 guerreiros, nem sempre é muito rápido as lutas, então você acaba ficando meio cansado e tipo a história não desenvolve, você vai ficando meio chato e nossa, cara, é foda. E outra coisa que eu não curti muito foram justamente estes 3 arcos, porque pra mim o arco que realmente desenvolve a história e te explica o que tá acontecendo é só o arco 3, porque o arco 1 e o arco 2 eu entendi ele como se fosse uma embromation no negócio ali, porque o primeiro arco é o arco do super guerreiro, o segundo arco é o arco do guerreiro inimigo e o terceiro arco é o arco da Android 21, que realmente conta a história dela aí, tal, como ela surgiu, qual que é o objetivo dela e tudo mais, entendeu? Os 2 primeiros arcos, eles são contados assim, é basicamente a mesma história, sem desenvolver muita coisa. Você sabe que a Android 21 tá lá, você sabe que ela é o inimigo, você sabe que ela tá fudendo com todo mundo, e você tem que dar um jeito de parar ela, nos 2 primeiros arcos. Só que são de perspectivas diferentes, o primeiro arco é da perspectiva dos heróis, o segundo arco é da perspectiva dos inimigos. No último arco, no arco 3, é que você vai entender realmente o que tá acontecendo, quem é a personagem e o objetivo dela. Então eu acho que eles poderiam ter tirado esses 2 arcos iniciais, pegado esse terceiro arco e desenvolvido ele um pouco mais e conduzido a história, né, ao invés de simplesmente aqueles mapas onde você vai enfrentando guerreiros, de uma maneira diferente. A gente tem exemplos aí de modos história em jogos de luta que funcionaram muito bem, como por exemplo do Mortal Kombat, que funciona muito bem, é bem legal aquele estilo ali, entendeu? Que você vai utilizando guerreiros diferentes em cada capítulo e a história vai se desenvolvendo a partir daí, não fica aquela enrolação que, cara, você tem que parar, andar pelo mapa, poder chegar na luta final, pra depois ir pra avançar um pouco mais no modo história. Isso realmente ficou muito cansativo, eu me frustrei bastante com a forma como foi conduzido esse modo história aí. Agora, o segundo ponto aí que vale a pena mencionar aqui nessas minhas impressões sobre o modo história é justamente o enredo, porque como são 3 arcos e os 2 primeiros eu achei bastante enrolação, eu achei que a história ficou bem rasa. Eu não vou detonar a história completamente porque tiveram pontos legais no arco da Android 21, justamente por isso que eu falei que no arco dela é onde a gente obtém as respostas do que tá acontecendo, e algumas das explicações, apesar de serem previsíveis pelo que a gente conhece do anime e tudo mais, algumas coisas que são reveladas ali sobre a personagem me deixaram tipo, caralho, velho, nó, que legal, pô, não sei o que, sabe, assim, foram legais algumas revelações. Eu gostei da personagem Android 21, inclusive ela como personagem jogável, ela é muito boa, gostei muito de jogar com ela no modo treino depois ali, e a personagem em si, ela é bem bacana também. Eu não vou dar spoilers aqui sobre o arco dela pra não estragar a experiência de quem ainda não jogou, ainda mais tá um pouco recente ainda aí, né, mas tem pontos legais no enredo, só que eu achei que ficou bastante raso e eles poderiam ter usado isso apenas em um arco e desenvolvido melhor esse enredo e melhor essa forma de conduzir a história pra ela se desenvolver. Um outro ponto legal que vale a pena mencionar aqui antes de eu encerrar o vídeo também é a questão como eles tratam as chamadas conexões com os guerreiros, que é explorada nesses arcos aí, porque esse é o plot básico da história, não é spoiler. Uma máquina é ativada que fica emitindo ondas aí pelo planeta inteiro que consegue suprimir os poderes dos guerreiros poderosos, fazendo com que eles até desmaiem. Aí eles colocaram essa questão de uma conexão, né, que seria uma alma que entra dentro do corpo de um guerreiro, que faz com que ele consiga utilizar uma parcela do poder dele, e quanto mais a conexão vai se fortalecendo, daí os níveis do personagem, você vai acessando uma parcela maior desse poder, fazendo com que ele fique mais forte até a luta final. E o que eu achei legal nesse ponto foi que essa conexão, essa alma, não é uma alma qualquer lá dentro do jogo e tudo mais. Eles passam pra gente que essa alma é a gente mesmo, o próprio jogador que tá ali entrando dentro do guerreiro, fazendo com que ele acesse uma parcela do poder dele pra gente poder conseguir lutar, e à medida que vai passando a gente vai ficando mais forte junto com esse guerreiro, entendeu? Tipo, isso ficou uma coisa bacana de se comunicar com a gente que tá jogando. Mas é basicamente isso, meus amigos, eu não vou me alongar muito aqui não, eu só tô falando do modo história mesmo aí, o que eu achei, porque se vocês quiserem ver uma análise completa do Meia Lua sobre o game, vocês podem conferir lá no nosso site. Sim, nós temos um site aí com os nossos podcasts lá também, notícias e tudo mais, que foi feita pelo nosso colaborador aí, o Alan Gerardi, um grande amigo nosso aqui do Meia Lua de muito tempo. Ele fez a análise completa do game, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem lá. Mas é isso, meus amigos, eu fiquei bem decepcionado porque eu realmente esperava mais desse modo histórias, justamente por ser um arco novo aí. Eu curti a personagem, eu curti a parte do arco dela, apesar de eu já estar bem cansado por conta dos outros dois. O plot twist que acontece ali foi legal com relação ao Android 21, mas infelizmente a história ficou bem rasa, sabe? Eu acho que eles poderiam
poderiam ter desenvolvido ela melhor, ficaria bem mais foda. E eu acredito que com um pouco mais de criatividade isso teria dado um bom arco pro anime também. Isso não reflete a minha total opinião sobre o game, tá? Eu só tô falando aqui do modo história. O jogo em si, em matéria de jogabilidade e mecânicas, tá espetacular, entendeu? Isso aí, tipo, eu já deixei claro em outros vídeos aí que eu já fiz de gameplay, inclusive, que tá muito foda realmente. Mas infelizmente o modo história ficou bem aquém do que eu esperava, né? Então comentem aí embaixo o que vocês acharam do modo história, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, a opinião de vocês sobre como eles deveriam ter conduzido esse modo história aí, o que vocês queriam que eles tivessem feito de diferente e tudo mais. Eu vou gostar muito de ler a opinião de vocês também, meus queridos. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo para poder dar essa força marota nos nossos vídeos, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos, um beijo, gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!